Amados, na última exposição que fizemos aqui à noite, no domingo, do dia 23, expondo a carta de Paulo aos Romanos, nós vimos o apóstolo ensinando quando Deus reage à idolatria da homoafetividade. Quando indivíduos se entregam para esses desejos carnais. E eu mostrei para os irmãos que esta prática é pecaminosa, embora a sociedade eivada em uma militância vai dizer completamente o contrário e dizer que nós temos um discurso de ódio quando nós falamos assim. E segundo a revelação da palavra de Deus, ela nos mostra que esse tipo de ação é pecaminosa. E Paulo deixou muito claro que isso é rebelar-se contra o curso natural, o curso normal da natureza. Deus estabeleceu homem e mulher, Deus criou homem e criou mulher. Deus não criou um ser neutro, é homem ou mulher. O homem foi feito para se relacionar intimamente com a mulher, e a mulher foi feita para relacionar-se intimamente com o homem. Eu destaquei para vocês que dentre tantas coisas que abordamos, como muitos movimentos ideológicos, apelos midiáticos, apelos acadêmicos, apelos dentro da sociedade que está sendo conduzida por um viés progressista, pela causa gay, aqueles que militam em favor das classes LGBT, e aí eu mostrei para você LGBTQ+, a difusão da ideologia de gênero, todos esses grupos com toda a sua agenda e com todas as vertentes, porque esses grupos têm muitas vertentes que agregam a este movimento, como eu mostrei para vocês, não são modernos, eles apenas aparecem com nova roupagem, com novas terminologias, dentro de um politicamente correto, mas mantendo o mesmo discurso de sempre. Eles são contrários, estas pessoas que aprovam, que praticam e aprovam quem pratica esses atos pecaminosos, eles são contrários aos valores judaico-cristão, contrário à família tradicional, aos pensamentos conservadores, são contrários à verdadeira mensagem da igreja verdadeira do Senhor Jesus. E eu mostrei para vocês, meus irmãos, que infelizmente hoje existem muitas igrejas que não são bíblicas, não são verdadeiras, elas estão afastadas da verdade, elas são apóstatas e têm recebido essas práticas como algo comum e têm acolhido, na verdade, muita gente que tem praticado esta vida de pecado e dizendo que isso é uma forma de amor, uma forma de afeto. E a Bíblia diz que Deus envia um juízo contra essas pessoas. Eu mostrei para os irmãos que a prática do lesbianismo e a prática do homossexualismo, da homossexualidade, é o reflexo de Deus ter entregado parte da humanidade em suas próprias paixões, que Paulo chama de paixões infames, quando ele está abordando esse tema, que é um tema muito delicado, como eu falei para vocês no sermão passado, e que muitas vezes não é abordado em muitos púlpitos, mas a gente está pregando expositivamente, a gente não pode fugir de encarar textos complexos como esses. Eu reiterei aos irmãos que a expressão Deus entregou reflete o abandono de Deus a certos indivíduos que deliberadamente escolhem seguir as inclinações de seus corações depravados e assim recebem em seus próprios corpos aquilo que Paulo falou, a merecida punição do seu erro. Eu mostrei para vocês que quando a gente vê pessoas que fazem mudança de sexo, que eles falam dessa questão do gênero, mudança de gênero, e que acabam sendo marcados, mutilados, isso a gente vê que é Deus entregar, irmãos, essas pessoas às suas próprias paixões, que são infames. E quando essas pessoas se convertem, a gente recebe elas aqui, a porta da igreja está aberta para todos.
todos. E quando eles recebem a palavra de Deus e se convertem, eles vão precisar ter que lidar com essa realidade e administrarem coisas que muitas vezes são irreversíveis. Nós estamos aqui para amá-los, estamos aqui para acolhê-los, estamos aqui para ensiná-los a verdade da palavra de Deus. E nessa noite, vamos abrir mais uma vez a palavra de Deus e Paulo vai abrir o leque, mostrando que Deus entrega aos indivíduos as suas paixões que afetam a sua consciência, de tal maneira que não há limites para a degradação espiritual e moral que um homem pode chegar. Evidentemente, a gente vai perceber aqui que Paulo dá uma lista, mas não é uma lista tão exaustiva, porque o que mais existe é diversidade de pecados, infelizmente, no mundo. Não tem como Paulo colocar tudo isso aqui, mas Paulo faz uma lista, apresenta ela para nós, e evidentemente a gente está vendo aqui que está dentro de um contexto que Paulo vai falando de que homens que sufocam a revelação de Deus recebem a ira de Deus como juízo sobre si. O tema que nós iremos nos debruçar esta noite, eu chamei de quando a idolatria afeta a disposição mental. Quando a idolatria afeta a disposição mental. Então vamos à palavra de Deus, vamos nos pôr de pé e lermos Romanos capítulo 1, verso 28 ao verso 32. E hoje nós vamos encerrar o primeiro capítulo de Romanos. Este é o nosso 8º sermão dentro da exposição da carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 1, verso 28 ao verso 32 diz assim: E por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça. Essa palavra cheios aqui, ela encabeça a listinha terrível que Paulo vai colocar para a gente aqui. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Que lição, irmãos. Ora, conhecendo eles a sentença, esta palavra sentença aqui é uma expressão forense, que fala de juízo. O contexto é juízo. Lembra? Deus está irado desde o céu. Então, esta expressão forense de juízo, Paulo usou muito bem apropriada aqui. E conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Vamos orar, irmãos. Senhor, eis aqui a tua palavra que foi lida publicamente e nós nos maravilhamos em poder fazê-lo com toda a liberdade que o Senhor nos dá em nosso país. Louvamos o teu nome por isso, Senhor. E nesta hora em que nós iremos dedicar nossas atenções à tua palavra, pedimos que o teu Santo Espírito, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, flua em nosso meio, nos trazendo todo o entendimento. Que o Senhor Espírito Santo seja o mestre, levando a tua palavra a cada coração, que possamos acolhê-la no nosso interior e ela possa causar as transformações que nós precisamos. A todos que se fazem presente aqui e os que estão acompanhando, Senhor, a transmissão deste culto pela internet, nós te rogamos, usa-me, meu Deus, com clareza, para que os meus irmãos sejam edificados, no nome de Jesus, seja alcançado o propósito de glorificar o nome daquele que morreu por nós na cruz
e que nós aguardamos a sua vinda. Oramos isso, Pai, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Nós sabemos já que os argumentos do apóstolo Paulo nesta perícope, este pequeno fragmento que a gente acabou de ler e que iremos debulhar, não começou aqui. A gente já sabe que ela é parte de um contexto maior. Desde o verso 18, Paulo vem falando sobre a ira de Deus se revelando contra pecadores impenitentes. Os argumentos de Paulo, eles não se desenvolvem a partir do problema da imoralidade sexual. Ele não começou a desenvolver seus argumentos quando ele começou a falar contra as ações antinaturais que ele condenou no parágrafo anterior. Não começou aí. Nós vimos que os argumentos de Paulo, depois de apresentar que Deus está irado, lá no capítulo 1 aqui, no verso 18, ele se desenvolveu dentro da perspectiva da idolatria. Lembra, meus irmãos? Quando o homem desprezou a revelação de Deus e passou a adorar a si mesmo e a criação. A gente viu isso com riqueza de detalhes, nos versos 23 a 25. A gente viu também que isso desembocou para um comportamento da corrupção do corpo. Versos 26 e 27. Então, a idolatria do próprio corpo. E a gente vê desembocar isso na corrupção da mente, que é o que nós vamos ver hoje à noite. É perceptível a clareza de 3 divisões aqui, onde o apóstolo organiza os seus pensamentos, a sua homilia, a forma como ele quer que a gente veja os seus argumentos e façamos as interpretações. Do que tange a idolatria, Deus reagindo contra a idolatria, quando a gente vê repetidas vezes a expressão que eu já venho reiterando aos irmãos desde os últimos sermões, há uma expressão que perpassa este tema idolatria, onde Deus está reagindo, que é a expressão Deus os entregou. É isso, meus irmãos? Lembram? Deus nos entregou. E eu mostrei para os irmãos que Deus entregar a humanidade, ou fração da humanidade, é Deus retirar os freios que impedem o ser humano de descer à depravação mais profunda com a qual ele possa chegar, a ponto de serem considerados como próprios demônios. Quando Deus entrega alguém, irmãos, isso é terrível. Entregar, eu tenho mostrado para os irmãos que é Deus abandonar. Quando Deus abandona alguém, um ser humano, ele pode praticar pecados hediondos. Então, a primeira das 3 divisões que a gente vê aqui, verso 24, Paulo está se referindo que Deus se entregou tais homens à imundícia. Ele falou isso. A gente tem a palavra imundícia, impureza, desejo pecaminosos, em algumas versões. E quando a gente vai ler na Almeida Revista Corrigida, uma versão mais clássica, lá está escrito assim: pelo que também Deus entregou às concupiscências do seu coração, aos desejos ardentes. Deus entrega as pessoas aos seus desejos ardentes, abandona as pessoas desses desejos. No verso 26 você vê a segunda divisão, no sentido de Deus entregou os homens às suas paixões infames. Em algumas versões é paixões vergonhosas, paixões desonrosas ou paixões vis, na versão TB, ou versão da Bíblia, na tradução brasileira, uma versão muito antiga, diz lá, paixões vis. Se você ler esse verso 26 da NVT, você vai encontrar a descrição, porque Deus os entregou a desejos vergonhosos. E a terceira divisão do verso 26, dessa expressão que perpassa e costura esta intencionalidade de Paulo dizer que Deus está reagindo à idolatria, através do termo Deus entregou, você vê que ele entregou tais homens à disposição mental reprovável. Veja comigo de novo, verso 28, olhinhos no texto.
E por haverem desprezados o conhecimento do próprio Deus, do conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Paulo está sendo cristalino em anunciar aqui que quando o homem despreza o conhecimento, a sabedoria de Deus, Deus o abandona, Deus o entrega. E quando isso acontece, não perca o fio. Quando o homem abandona o conhecimento, quando ele não quer o conhecimento, quando ele despreza o conhecimento de Deus, Deus o abandona e a sua mente é afetada. A sua disposição cognoscível é completamente tomada por toda forma de desejo espúrio. Vocês estão ouvindo, irmãos? Quando um ser humano rejeita o conhecimento de Deus, ele é entregue e a sua mente começa a tecer toda forma de pensamento mais espúrio possível, mais pútrido possível. E quando o escritor sagrado está dizendo, usando a expressão, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, ele utilizou aqui, meus irmãos, um substantivo grego, Paulo utilizou aqui, um substantivo grego que foi traduzido no nosso idioma na palavra conhecimento, mas o que Paulo está utilizando aqui é o termo grego epignosei. Epignosei. Esse substantivo grego, ele deriva de uma outra expressão que aqueles que gostam de estudar as línguas originais sempre se depara com essa expressão no Novo Testamento. A palavra gnosis. Conhecimento. Daí por causa que os nossos tradutores escolheram colocar a expressão conhecimento aqui. Mas ela perde a força do que Paulo quer comunicar, porque epignosis e gnosis têm intenções diferentes. Então Paulo não usou gnosis. Epignosis, ela vem de gnose. Por quê? Epignosis, que Paulo utilizou e foi traduzido para conhecimento, na verdade deveria ser traduzida como pleno conhecimento. Porque epignosis quer dizer isso, o pleno conhecimento. Eles não rejeitaram qualquer conhecimento de Deus, mas o pleno conhecimento de Deus. E o que Paulo tem em mente quando ele está falando o pleno conhecimento de Deus? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o pleno conhecimento de Deus, a revelação completa de Deus, para que o homem possa conhecer. Tais homens desprezaram o conhecimento completo a respeito de Deus, eles rejeitaram a pessoa de Cristo. O apóstolo não está falando aqui de um conhecimento superficial, ele não está falando aqui de um conhecimento meramente cognoscitivo. Ele não está falando aqui de algo do intelecto, ele está falando algo além da observação da natureza. Não é o conhecimento que o homem tem quando observa a natureza. Ele está falando da relação de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus, que essas pessoas desprezam. Paulo está dizendo que ao rejeitarem o pleno conhecimento, que você sabe, é a pessoa de Jesus, eles foram abandonados por Deus. Quem despreza a Cristo é abandonado por Deus. E ao invés de se aproximarem a respeito de Cristo, do conhecimento a respeito de Cristo, o que eles fizeram? O texto diz que eles desprezaram. Não somente não quiseram, desprezaram. E desprezar aqui é considerar insignificante. Olharam para o teu Redentor e teu Salvador, eles oram para Cristo e consideram Jesus insignificante. E vocês veem muito bem isso, meus irmãos. Esses movimentos pegando a imagem de Jesus e tripudiando. Eu não preciso nem aqui pontuar algumas coisas que você já deve ter visto por aí e ficou estarrecido. É o que fazem. Aqui, desprezar significa considerar indigno conhecer a pessoa de Cristo.
Em outras palavras, tais homens desprezam a cruz. Por que eles desprezam a cruz? Porque a mensagem da cruz de Jesus confronta os seus erros, confronta os seus pecados. E como eles consideram a obra de Cristo uma obra ignóbil, uma obra inútil, eles desprezam e abraçam a idolatria da perniciosidade, e assim o que acontece é abandonados, morrem nos seus pecados. Morrem completamente sem conhecer profundamente Deus, sem se relacionar com a graça de Jesus Cristo. É o que Paulo fala aqui no verso 28 claramente. O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Eles foram entregues, meus irmãos, a uma disposição mental reprovável. Assim como suas mentes escolheram desprezar o conhecimento de Deus, e Deus os entregou a uma disposição reprovável, Deus considera tais pessoas e suas ações inconvenientes. Inconvenientes aqui ações que nunca deveriam ser praticadas. Então eles estão praticando coisas que nunca deveriam ser compartilhadas ou praticadas. Essa palavra aqui, irmãos, que a gente vê, coisas inconvenientes, é a tradução de duas palavras gregas. Mas quando se foi procurar no nosso idioma, não tinha outra coisa que pudesse aproximar mais a intenção autoral. Aí eles colocaram aqui a tradução coisa inconveniente, coisa que de jeito maneira poderia ser praticada. E que Deus considera algo abominável, ou coisas abomináveis. O termo reprovável aqui é o termo grego adokimon. E é um adjetivo. O que acontece um adjetivo numa gramática? Qual é a função do adjetivo na gramática? Dar qualidade ao sujeito, não é? Então, esse adjetivo aqui, irmãos, a palavra adjetivo grego, adokimon, que foi traduzido para reprovável, é um adjetivo que na verdade está desqualificando o sujeito, ou os sujeitos. Eles estão desqualificados diante de Deus. Não há revestimento de qualificação para quem pratica estas coisas abomináveis. Coisas que Deus, de jeito maneira, espera que o homem pratique. Então, Paulo escolhe um adjetivo para dizer claramente: estas pessoas estão desenquadradas, estão na posição incorreta, estão desqualificados. São desqualificados, desaprovados diante de Deus, porque rejeitaram o conhecimento bendito, que é quem? Jesus Cristo. Se essa noite você mais uma vez vira as tuas costas para Cristo, você está se enquadrando nesses que são reprováveis. Você está virando as costas para o conhecimento de Deus, que é a pessoa de Jesus Cristo, então você está se enquadrando alguém que não é nada qualificado diante de Deus. Agora no verso 29 e 30, vamos agora observar a listinha que Paulo nos deixou aqui. Deixou para que os leitores observassem. Eu disse para vocês que esta lista não é tão exaustiva. O pensamento de Paulo não é exaustivo aqui. E eu estou chamando esta lista de lista abominável, ou a lista de coisas inconvenientes, tá bom? Vamos olhar comigo aqui, meus irmãos. Agora, observe, essa listinha aqui, como eu tenho dito, Paulo não queria ser exaustivo, e também ele não fez de forma de categoria. Ele simplesmente foi escrevendo, foi chegando na mente de Paulo, claro, dirigido por Deus, ele foi escrevendo ali, colocando. Mas para que ficasse de uma maneira mais didática para nós, irmãos, como a lista não é exaustiva, mas é grande, tem aqui algumas citações aqui de alguns pecados, eu tomei a ousadia de colocá-los em uma categoria para que eu pudesse me fazer um pouco mais claro. Então eu peguei as mesmas palavras que Paulo usou e converti em categorias aqui,
para que a gente possa averiguar melhor, e isso não está corrompendo a ideia de Paulo, de jeito maneira, eu não estou me envolvendo em heresia aqui com isso não, viu, irmãos? Estou apenas organizando para que a gente enxergue o texto com mais clareza. Então vamos aqui, meus irmãos. A primeira categoria eu chamei de pecados contra o caráter, porque a gente olha aqui, talvez numa primeira leitura a gente não consegue ver isso tão arrumado assim. Pecados contra o caráter, que são coisas inconvenientes. O que é pecado contra o caráter? Aquilo que está velado, sabe? Pode estar dentro de alguém e ninguém está vendo, porque a casca não revela muitas vezes o conteúdo. Você já pegou uma fruta linda, bonita e abriu e se decepcionou? Quando você viu, ó, bichada, mas por fora estava tão bonita, tão apetitosa, saborosa, né? Podia dizer assim, rapaz, parece que está tão saboroso isso aqui. Aí quando você abre, quer ver as meninas às vezes escolhem um limão para fazer a sua salada, aí você vai lá e o limão está seco, não tem água. É frustrante. Eu quando vou ver limão, fico apertando assim, casca bem fininha, o mais molinho possível, né? E mesmo assim ainda a gente tem umas surpresas, não é? Às vezes são pecados, irmãos, inconvenientes que estão dentro de nós, não devem estar, mas a nossa casca está aparentando que está tudo bonito, e por dentro pode ser que estejamos bichados. Vamos lá. Boa parte destes pecados que eu estou colocando em categoria está no verso 29. Você vai encontrar aqui no verso 29 a maior parte deles. No verso 30 você vai ver também 3, que eu estou pensando e colocando na categoria. No verso 31 eu pinço mais um e coloco aqui para arrumar. São 11 tipos de comportamento bichado. Vejam aí comigo, olhinhos no texto, verso 29. Cheios de quê? Toda a injustiça. Às vezes a injustiça está dentro da alma. Você não se alegra com o que é justo. Você quer ver o circo pegar fogo. Malícia, avareza, maldade, inveja, dolo, malignidade. Agora vai para o verso 30 e veja mais 3. Insolentes, soberbos, presunçosos, e no verso 31 ele chama mais uma ação aqui, insensatos, que é como loucos. Então você está vendo aqui, irmãos, injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, dolo, malignidade, insolência, soberba, presunção e loucura, insanidade, insensatez, muitas coisas que estão envolvendo o caráter das pessoas. Agora vamos para a segunda categoria. Na segunda categoria, eu chamei de pecados contra o próximo. Vejam comigo, a gente vai perceber aqui 3 deles no verso 29, 3 deles no verso 30 e 3 deles no verso 31. E eu estou pensando e agrupando para os irmãos verem que são pecados aqui que comunica a ideia de impiedade dentro de relacionamentos social e interpessoal, que impedem muitas vezes nós de fluirmos nos relacionamentos verdadeiros, sinceros, piedosos, que agradem a Deus. Veja aí comigo, sempre governando aquela primeira palavrinha que abre o verso 29, cheios. Estão cheios de quê? Homicídio. Está matando. Não é só tirar a vida propriamente dito, mas às vezes é matar no relacionamento. Contenda. Difamadores. Caluniadores. Inventores de males. Desobedientes aos pais. Alô, filhos. Paulo falou aqui sobre a desobediência aos pais.
é algo inconveniente que não pode ser nunca praticado por um filho. O filho deve obediência ao pai. Está ouvindo, meus jovenzinhos? Estão ouvindo? Eu devo obediência à minha mãe e meu pai. Eu estou barbado porque eu já tenho filho, ela tem neto, meu pai também. Eu devo obediência a eles, sempre, até o último dia em que eles estiverem respirando aqui, e ainda a consciência vai falar. Ele fala no verso 31, pérfidos, sem afeição moral, natural, sem misericórdia. São categorias aqui, irmãos, dentro de que impedem a gente a fluir de um relacionamento que agrade a Deus. A terceira categoria de pecados, desta lista maior, abominável, que eu estou chamando, de lista inconveniente também, eu chamei de pecado contra Deus. E ele está explícito aqui no verso 30, quando Paulo usa as palavras aborrecidos de Deus. Está vendo aí? Aborrecidos de Deus. E isso aqui é terrível. Olha, colocou só uma coisa, é terrível, irmãos. Porque Paulo está deixando claro aqui que o clímax, o ponto alto da depravação da natureza de um homem, quando o homem é abandonado na vileza dos seus pecados por Deus, o clímax, o ponto alto da depravação do homem é odiar o seu Criador. É odiar com todas as forças o seu Criador. É se aborrecer de Deus aqui, é isso. É viver peremptoriamente contra a vontade de Deus. Então, meus irmãos, percebam que claramente aqui esta lista que Paulo nos deixou e essas categorias que eu arrumei aqui para os irmãos, quando o ser humano está entregue na idolatria, nos impulsos pecaminosos que afogam a verdade de Deus, na impiedade da sua perversão e rejeitam conhecer a Deus, que é Jesus Cristo, e por isso são entregues a uma disposição reprovável na mente, eles correm para a injustiça, eles distorcem todo o padrão moral de Deus, que acabam por exercer toda malícia, deliberadamente contra o próximo, eles se desenvolvem dentro de avareza, de desejos insaciáveis e invejosos, sem considerar ninguém, e acabam se aprofundando cada vez mais em todo tipo de maldade, a fim de serem dolosos, egoístas, maquinando formas de malignidade, insolência brutal, arrogância, agressividade, se achando superior aos outros, e na decorrência destas coisas, manifestam presunção, soberba e dirigem-se as suas vidas como se fossem loucos. São insensatos e incapazes de discernir ou julgar as coisas. E a escala destrutiva, ela só vai se degradando cada vez mais. Eles são homicidas, como Paulo falou, e eu disse aqui que homicídios é muitas vezes propriamente dito, tirar a própria vida das pessoas, ou matar as pessoas do seu coração. Promovem brigas, conflitos, dissensões, vão semeando contendas, vai difamando, ou seja, destruindo a reputação das pessoas, vão articulando calúnias, levantando falsas acusações, eles vão inventando todo tipo de males, e uma vez envoltos, eles praticam tanto mal, como Paulo vai dizendo, eles são até desobedientes aos seus progenitores. E por fim, meus irmãos, eles vão se afogando a tanta insanidade e loucura, que não conseguem manifestar nenhum tipo de misericórdia por ninguém, por nenhuma forma de misericórdia alheia. E você vai ver o quê? Eles cerrarem os punhos contra Deus e lançarem impropérios contra o Senhor e blasfemarem o nome do Criador. Vejam, meus irmãos, como é terrível a condição de um homem que é entregado aos seus próprios, que Deus entrega aos seus próprios pecados, e ele chega até o fundo da lama, do poço da lama, de uma desaprovação divina e de uma indisposição mental. A idolatria pode levar o homem a lugares tão terríveis, que o Senhor possa nos livrar dessa ira. Agora no verso 32, Paulo vai fechar o veredito. No verso 32 é o arremate de tudo que Paulo falou neste parágrafo. Veja comigo o verso 32.
Ora, conhecendo eles a sentença, lembra que eu disse a vocês que é uma expressão forense? Conhecendo eles o juízo. Conhecendo. O que a gente precisa capturar isso aqui, irmãos? Que eles estão deliberadamente fazendo isso. Sabe, às vezes, quando o seu coração está se inclinando a uma coisa que você sabe que é errado, você sabe que é errado, mesmo assim você faz. Você conhece a sentença, você conhece o que Deus pensa a respeito disso, o que a palavra de Deus fala a respeito disso, mesmo assim você faz. Você está dando lugar ao diabo. Você está dando lugar ao inimigo tomar a sua mente. E você, se você for dando margem, dando vantagem para o inimigo das nossas almas, você pode perfeitamente chegar a uma condição como essas que acabamos de ler aqui. E se enquadrar nessa listinha terrível. Nós já sabemos a sentença. Eles também sabem o que é certo e errado. Quem está roubando do pobre, sabe que é errado. Quem está desviando inapropriadamente, sabe que é errado. Quem está diante de um juiz e matou alguém, e tem todas as provas apontando que ele é culpado, e ele ainda diz que não, ele sabe lá dentro que a sentença, ele sabe muito bem que ele está errado. Então, os homens deste mundo sabem muito bem o que é certo e o que é errado, porque Deus colocou esse dispositivo na mente dos homens. A gente vai ver isso lá no capítulo 2. Mas Paulo já antecipa isso aqui com essa expressão forense, sentença. Ninguém vai chegar no inferno desavisado. Ninguém chega lá no inferno e diz, tumba aqui, morre, acorda nas chamas infernais e diz, como é que eu vim parar aqui? Sabe muito bem por que foi parar. Sabe porque rejeitou o conhecimento de Deus. Ninguém está no inferno, ninguém caiu no inferno de paraquedas. Chegaram e chegam, e agora mesmo está entrando lá, muitos com as suas próprias pernas, conscientes da sentença. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Tanto praticam essas formas malignas, perniciosas e destrutivas, como eles estão endossando. O que é isso? Na nossa linguagem do nosso tempo de hoje é o quê? O like. Está dando os likes. Estão curtindo. Estão sendo atraídos e se associando com essas coisas. Provando destas coisas malignas, perniciosas, e aprovando aqueles que também estão bebendo, comendo e se sujando de coisas abomináveis. Paulo deixa claro que o fim dessas pessoas, tanto dos que fazem como que aprovam os que fazem, pode ser a morte. Vocês estão me ouvindo? Pode ser a morte. E morte aqui, a palavra morte na teologia paulina, não é o fim de tudo. Estão ouvindo aqui, meus irmãos e ouvintes? Morte aqui, põe os olhinhos no texto, morte aqui não é o fim de tudo. Quando Paulo está dizendo aqui que eles praticam essas coisas, são passíveis de morte, eles podem morrer. Morte, na teologia paulina aqui, não é aniquilacionismo, como alguns grupos dizem. Morreu, acabou. Vamos viver de qualquer maneira. Vamos fazer o que der na nossa cabeça e o desejo que eu quiser. O que eu quero. Quem manda na minha vida sou eu. É o que eles dizem. Lei do engano. Quando morrem, se encontram com a realidade que eles sempre quiseram fugir. Eles se encontram com a sentença que eles sempre negaram, mas ela nunca deixou de ser real. Quando você morrer, a tua alma continuará existindo. Porque a alma do homem continua em atividade. Primeiro,
ou na presença de Deus, gozando do conhecimento e da sabedoria. Então, nós conhecemos de Cristo agora, e quando morremos e abrimos os nossos olhos nos céus, nós nos depararemos com a sabedoria encarnada, Jesus, amém? E vamos conhecer e prosseguir conhecê-lo para a eternidade. Então é maravilhoso quando a gente morrer. A gente vai se encontrar com Jesus. E eu sempre digo isso, quando eu morrer, meus irmãos, vocês já estão bem avisados do que é a coisa que eu mais quero: me encontrar com Jesus. Quando vai ser, eu não sei. Quando vai ser seu dia, eu não sei. Pode ser que eu te enterre primeiro, pode ser que você faça os primeiros. Sempre falo isso aqui. É um curso natural. Mas a nossa alma não vai acabar quando a gente morrer, quando essa casca aqui acabar. A gente vai se encontrar com Jesus e conheceremos para a eternidade o nosso Salvador. Ou, se não for no céu, onde é que vai ser? Tem outro lugar? Tem outro lugar? Ou existe céu, ou existe o quê? Fala bem forte aí. Isso, inferno. E lá no inferno, meus irmãos, é o lugar onde há choro, ranger de dentes, onde a alma nunca se acaba, onde a alma sofre eternamente a separação de Deus, onde a alma não terá a sabedoria de Deus lá, onde depois do inferno, que é uma prévia, serão lançados aqueles que foram separados de Deus, serão lançados num lago de fogo preparado para Satanás e seus demônios. Ouçam, o inferno é real e já estão muitas almas lá. Vão seguir depois, junto com Satanás e seus anjos, para o lago de enxofre, onde o verme nunca morre e o fogo nunca se apaga. Teologia paulina da morte é isso: ou glória eterna, ou desespero eterno. Então Paulo está dizendo aqui que muitos podem se encontrar ou nessa realidade aqui, última que eu acabei falando. Exposto o texto, meus irmãos, deixe-me caminhar com vocês para as minhas últimas palavras. Nesse desfecho que Paulo apresentou aqui no verso 32, há um fio de esperança. Não sei se você percebeu. Há um fio de esperança aqui. Esperança esta que o homem precisa se agarrar, precisa ser informado, por isso pregamos. E ele precisa se agarrar a esta promessa, correr e se agarrar urgentemente, apegar-se a esta única forma de escapar de punição eterna. Paulo disse que são passíveis de morte, não é isso? Olhe lá no verso 32. São passíveis de morte. Aqui está o fio de esperança que eu estou querendo trazer para você, ouvinte. Há uma passividade de destruição. Isso indica que há uma possibilidade de escapar da condenação. Enquanto você vive, há esperança. Enquanto você está respirando, você tem a oportunidade de abandonar o pecado ou os pecados que você viram que você pode estar enquadrado em algumas dessas categorias que eu arrumei para você entender melhor. Você pode, enquanto vive, escapar da condenação eterna e ser livre da morte eterna. E a única forma de se livrar dessa sentença, desse veredito jurídico divino, é receber o Senhor Jesus, o verdadeiro conhecimento pleno de Deus, a verdadeira gnosis, o verdadeiro epignosis para a humanidade. É você se agarrar a Cristo, é você conhecê-lo verdadeiramente, é você amá-lo de todo o seu coração e tê-lo como o pleno conhecimento, sua plena sabedoria e sua plena satisfação. Esta é a única forma de você fugir da condenação que pode estar lhe aguardando. Cristo é o pleno conhecimento, a plena sabedoria e a plena satisfação, e nele reside a graça que todo ser humano precisa e que pode estar mergulhado em seus pecados e que precisa se desafogar deles
precisa respirar, precisa voltar a viver, ressurgir das cinzas e sair da morte espiritual para a vida eterna. E isso só Jesus, a sabedoria de Deus, é quem pode dar ao homem. Ele é a própria sabedoria encarnada, o próprio conhecimento absoluto que podemos encontrar e é capaz de colocar o homem completamente em estado de restauração, restaurar plenamente a sua consciência, restaurar completamente a sua mente imaculada pelo pecado. Jesus Cristo é poderoso para fazer isso, transformar a sua mentalidade e causar uma verdadeira metanoia, uma verdadeira mudança de pensamento. Ele é capaz de levar o mais vil pecador que aborrece de Deus a aborrecer do pecado, a amar a Deus acima de todas as coisas e desprezar as coisas vis deste mundo. Aquele que encontra a sabedoria de Deus recebe a mente de Deus. Paulo mesmo disse que nós que somos salvos temos a mente de quem? A mente de Cristo. Nós possuímos a mente de Jesus Cristo. E por isso, meus irmãos, aqueles que receberam o conhecimento de Deus, Jesus Cristo, e possuem a sua mente, eles não são ludibriados pelos prazeres deste mundo. Quem tem a mente de Cristo é mais do que vencedor. Vence a morte, vence o inferno, vence as tentações. Você precisa da mente de Cristo. Talvez você possa estar pensando: pastor, eu me vejo envolto em tantas dessas categorias que você acabou de organizar aqui para mim, eu me vejo envolto nisso, como é que eu vou me livrar disso? Não depende da tua consciência falida, mas da mente de Cristo agindo em você. Renda-se a Jesus, apegue-se a este fio de esperança, e você escapará da morte. Ele lhe dará uma nova mente, e você vai compreender que você pode vencer, você vencerá e será mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não seja mais um abandonado, mas um entregue à sua própria sorte, à sua própria razão, mas um resgatado à luz de Cristo. Nós temos os nossos pensamentos rendidos a Deus hoje. Os nossos pensamentos hoje, irmãos, daquele que pertence a Jesus, sente prazer nas coisas santas, sente prazer nas coisas que agradam a Deus, e nós desprezamos o que Deus despreza. Então não há mais deleite no que é pecado, no que é danoso. Jesus é poderoso para quebrar esse ciclo vicioso na sua mente, no seu coração, na sua vida, e restaurar as coisas do caráter, as coisas do relacionamento, as coisas para com Deus. Quem possui a mente de Cristo, como eu disse, é mais do que vencedor. Então, você que está aqui esta noite, renda-se a Jesus. Renda-se pelo conhecimento de Cristo a Deus Pai. Renda-se ao mais desejado dentre os homens. Renda-se a Jesus. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3 ao verso 6, veja o que Paulo diz. Paulo diz que o desejo de Deus é que todos cheguem ao conhecimento de Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3 ao verso 6. Isso é bom e aceitável diante de Deus. Não é reprovável, tá vendo? É aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que é Jesus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O que muitos desejam, o que muitos desprezam, Deus deseja que eles conheçam plenamente a Deus. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que deve se prestar em tempos oportunos. Portanto, seja hoje, seja agora, o tempo oportuno para a sua vida. Seja hoje o dia em que você muda de pensamentos e ama Jesus acima de todas as coisas deste mundo. Quando o pecado entrou no mundo e corrompeu a mente de Adão, e por consequência afetou todos os homens, o que Deus fez, meus irmãos? Ele proveu pela graça a restauração da mente e do coração da humanidade por meio do seu Filho, e Jesus Cristo está sendo aqui pregado.
Cristo é o único meio de te levar a Deus. E o seu sangue vertido na cruz do Calvário é poderoso para remover toda acusação e apagar os seus pecados. Corra para Ele agora e lance-se aos seus braços de amor e de misericórdia e de graça, e Ele mudará os seus pensamentos, limpará a tua alma e te dará uma nova vida, e um dia te levará salvo para o céu. Amém? Que Deus aplique sua palavra em nossos corações. Vamos nos pôr de pé, irmãos, vamos orar. Paulo disse assim, por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transborde em pleno conhecimento de sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Nós que já somos salvos, né? Paulo sempre disse que orava por isso, para que a gente transborde no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, porque o Senhor nos livrou de uma disposição reprovável da mente, quando acolhemos a fé em Jesus Cristo no nosso coração. E hoje, Senhor, batalhamos como mais do que vencedores com a mente de Cristo e buscando conhecer cada dia mais este nosso Salvador bendito, aquele que Paulo chama de o pleno conhecimento de Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos consola e também pela realidade que nós aguardamos de um dia vermos face a face a sabedoria de Deus encarnada, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nos ajude, Pai, a viver esta vida temendo ao Senhor e amando a Jesus Cristo acima de todas as coisas, porque nós podemos pensar desta forma e viver desta maneira, porque é o Senhor que nos tem sustentado. E aquele, Senhor, que ouviu esta mensagem, que ainda não possui a mente de Cristo, e venha a Ti em arrependimento e fé, arrependendo-se dos seus pecados, entregando o seu coração a Jesus e recebendo a mente de Cristo, recebendo a salvação e vida eterna, e um dia possa gozar de alegria profunda e eterna, como eternos conhecimento da pessoa de Cristo, aqui ainda nesta vida, como também, Senhor, no porvir. Leva-nos, meu Deus, a vivermos esta realidade. Salva pecadores, meu Deus, que eles venham e se apeguem a este fio de esperança, que é Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados, para que venhamos ao conhecimento de Deus. Oramos agradecidos. Amém.